Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui, nós vamos tratar um pouquinho de um assunto muito polêmico aí. O que fazer quando seus dados não são normais? Bora lá? Muito bem pessoal, vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal, tá? Quero pedir para você, se você gostar do conteúdo aí, deixa o seu like, tá? Se inscreve aí no canal para dar aquela força, ativa o sininho, tá? Se você quiser receber uma notificação toda vez que eu publicar um vídeo novo por aqui, tá? O assunto desse vídeo aqui é como tratar, né, os dados que não apresentam a normalidade ou não são normais, tá? Então, o que fazer nesses casos, tá? Então eu vou chavear aqui para a tela, como sempre preparei aqui uma sequência de slides, né, para explicar aqui o assunto, tá bom? E a gente abordar aí, encontrar maneiras de tratar esses dados aí, tá? Uma vez que a normalidade não é atendida, tá bom? Então, algumas premissas, né? Alguns testes estatísticos, tá? Análises e testes estatísticos, tá? Eles possuem uma premissa, tá? Que os dados apresentem uma distribuição normal, tá? Muitas ferramentas estatísticas e análise de dados, tá? Têm essa premissa, tá? Que os dados seguem uma distribuição normal, tá? Então, principalmente, né, os estudos de CPK e PPK, né, muito comuns aí na indústria, tá? Onde você precisa analisar se um determinado equipamento é capaz de atender, né, e produzir peças em uma determinada especificação, tá? Então, esses estudos também têm o pressuposto da normalidade aí, tá? Se sugere que os dados seguem uma distribuição normal, tá? E isso, né, muitas vezes não é atendido. Você vai lá e coleta os dados, tá? Faz lá uma análise de probabilidade dos dados para checar a aderência, né, a uma curva normal, tá? E o que acaba acontecendo é o que está mostrando nessa figura aí, tá? Você olha para os dados, tá? E os ajustes, os pontos aí, essa linha vermelha, né? Tipicamente uma análise de teste de normalidade vai apresentar esse gráfico aqui de probabilidades, né? No eixo vertical os percentis, tá? E é esperado que os dados se ajustem aqui moderadamente, né? Sejam aderentes aqui a essa linha vermelha, significando que eles seguem razoavelmente uma distribuição normal, tá? O valor P, né, que é o valor de referência aí, utilizado a um nível de confiança determinado, né, tipicamente de 5%, ó, você vê que o valor de P ficou abaixo de 0,05. Tá? Então, significa que é muito pouco provável, tá, que esses dados aí sejam aderentes a uma distribuição normal. Tá? Então, o que fazer nesses casos? Né? Então existem, primeiramente, né, antes de iniciar aqui a análise de como tratar dados não normais, tá? Eu gostaria de mostrar nesse vídeo aqui para vocês algumas causas, tá? Existem algumas causas pelas quais os dados não se distribuem normalmente, tá? A primeira delas, tá? E muito comum, tá? Também não é algo muito raro de acontecer, tá? Com a nova onda de indústria 4.0 e automação, né? Algumas leituras acabam sendo feitas de maneira digital, tá? E por desconhecimento de estatística ou de análise de dados, né? As pessoas acabam criando arredondamentos nos softwares, tá? Arredondando para casas decimais aí muito próximas ou discretizando, na verdade, né? Tornando os dados discretos, tá? Então, os arredondamentos, tá, são uma das causas, tá, dos dados não se comportarem de maneira normal, tá? A distribuição normal é uma distribuição contínua, tá? Então é esperado que os valores possam assumir qualquer valor na escala dos números aí, tá? E uma vez que você cria discretizações, ou seja, arredonda os números para a primeira ou segunda casa decimal, você acaba criando lacunas, tá? Eu vou mostrar, né? Acontece bastante, tá? Em sistemas onde há arredondamentos, tá? Nos valores lidos aí. Muitas vezes a aquisição dos dados é analógica e tem discriminação suficiente, mas a pessoa que está criando ou projetando, né, o sistema de medição acaba arredondando os valores, né? Criando arredondamentos dentro do software ou do sistema eletrônico, né, do equipamento, tornando os dados aí difíceis de interpretar estatisticamente falando, né? Então, aqui um exemplo, né, novamente, ó, vou até dar um zoom aqui, do que pode acontecer, tá, se o sistema não tiver resolução de leitura de dados suficientes, tá? Quando você plota aqui, né, essas linhas tracejadas fui eu que adicionei, tá? O software não coloca essas linhas, mas, por exemplo, esses dados aqui são oriundos aí de leituras feitas com equipamento digital, tá?
E as leituras são feitas aqui, né, até a primeira casa decimal, né, ou seja, a primeira casa depois da vírgula aí, né. E você nota que alguns valores se repetem, né, a frequência de valores eles se repetem aqui justamente no mesmo valor, ó, 1,1, 1,4, 6, aí aqui 1,7, tem 4 leituras em 1,7, mais 5 leituras em 1,8. Então você nota que os dados se tornaram discretos, né, eles foram discretizados aqui. Tá? Isso também é uma das causas dos valores não se distribuírem normalmente. Tá? Então é importante ter noção, tá, dessa possibilidade, tá, causada aí por sistemas, né, de medição em que existem arredondamento nos dados adquiridos aí. Tá? Então é importante, tá, se existe resolução suficiente no sistema, tá, de usar uma resolução condizente com os dados que você está lendo. Tá? O que se recomenda é que a resolução do instrumento que está lendo seja 10 vezes, né, a menor unidade de medida. Tá? Então, se você está lendo milímetros aí, pelo menos décimo de milímetros, né, centésimos de milímetros, tá bom? E o mesmo serve aí para as outras unidades de medida, tá? Então, muitas vezes esses arredondamentos aí não favorecem, tá, a análise e a aplicação de estudos estatísticos aí, tá bom? Então é importante tomar um pouco de cuidado nesse sentido, tá? Uma outra causa de não normalidade nos dados, tá? Então existem algumas características, né, ou dimensões, aí vamos chamar assim, né? Principalmente, né, na indústria mecânica, né, de construção aí, de usinagem, né, de criação de peças aí, existem alguns limites, né, que possuem o seu limite natural, né, inferior em zero. Não tem como ter medida deslocada para baixo da média, né, vamos dizer assim. Tá? Isso acontece muito em escalas de tempo, tá, em que o tempo é a unidade de medida, né, de interesse, tá? Ou ciclos, por exemplo, né, ciclos de máquina, ciclos de até a peça se romper, tá? Ou também muito comum, tá, em medidas de tolerância geométrica, tá? Então tem até um exemplo aqui, né? Então muitas dimensões, né, de forma e geometria de peças mecânicas, né, possuem o seu limite inferior em zero, tá? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, batimento, né, concentricidade. Não existe como existir um batimento menor do que zero ou concentricidade menor do que zero, tá? Ou é zero ou é mais, tá? Então esses valores vão se espalhar somente à direita do eixo vertical aí, né, números positivos, tá? Ou de zero para cima, né, em outras palavras. Então, dificilmente se vai encontrar na prática a normalidade desses dados, pela própria natureza dos dados. Tá? Então, esse é um outro motivo dos dados não seguirem uma distribuição normal. Tá bom? Uma outra causa, né, de não normalidade dos dados, tá? A presença de outliers, tá? Ou uma amostra muito pequena, uma coleta muito pequena de dados. Tá? Às vezes, ter poucos dados é a causa, tá, que você não está observando a normalidade dos dados, tá bom? Então, dependendo da característica que você está medindo, na natureza dos dados, né, é importante você fazer uma amostragem adequada, tá? Eu sei que muitas vezes se recomenda, né, uma amostra maior do que 30 leituras, tá? Mas não necessariamente acima de 30 você vai ter normalidade, às vezes você vai precisar de mais, tá? Então, considerar um tamanho amostral ideal também é muito importante, tá? Tem alguns vídeos aí no canal já para cálculo de tamanho de amostra, dependendo do teste estatístico que você vai fazer ou da análise estatística que você vai fazer, tá? E também tem um outro motivo acontece bastante aí, é a presença do que a gente chama de valores atípicos aí, né? Ou em inglês, os chamados outliers, tá? Eu vou dar um zoom aqui para mostrar, por exemplo, esse box plot, tá? E aqui, ó, você pode ver que tem aqui a massa de dados, né, concentrada aqui embaixo, e acima aqui, os valores à direita, né, do eixo, ó, tem vários valores aqui que são consideradas observações atípicas, né? Não fazem parte da massa de dados aqui, considerando que ela fosse normalmente distribuída, tá? Esses valores aqui, esses valores de outliers, fazem com que a análise de normalidade falhe também, tá? Então é muito importante fazer um box plot dos dados antes de analisar a normalidade para entender, tá, se existem outliers somente à direita ou à esquerda dos valores, tá? E nota que aqui a escala está em zero, tá? Então também um dos problemas aí é a naturalidade da escala, né? Naturalmente a escala não vai ter valores menores do que zero, tá? Então, à medida que esses valores se aproximarem da origem, tá, é muito comum que eles deixem de ter o comportamento da curva de sino, tá? A curva vai começar a se achatar e vai deixar de ter
o formato, né, de uma curva normal, simétrica aí, se espalhando para os dois lados naturalmente. Tá bom, pessoal? Uma outra causa, tá, de não normalidade, ainda mais uma aqui, né, é você ter um conjunto de dados, tá, e analisando os dados, você faz o histograma e pede para ajustar uma curva de distribuição normal a esses dados e você acaba encontrando, né, visualmente, né, múltiplas distribuições no mesmo conjunto de dados, tá? Muitas vezes se misturam valores de um outro equipamento junto com outro equipamento, tá? E você, né, por não conhecer a origem e a natureza dos dados, acaba considerando tudo como uma coisa só, tá? E aí quando você faz, né, a plotagem dos valores, tá, e faz o histograma dos dados, ó, você vai observar, tá, que existem duas populações aqui, tá? Uma aqui mais com uma média próxima de 50 a 55, ó, tá? E uma outra com uma média aqui muito próxima aqui de 65 também, ó, tá? Você tenta fazer uma curva aqui normal para ajustar os dados, mas você tem dois histogramas aqui misturados, tá? Então isso também pode ser a causa da não normalidade dos dados, tá bom, pessoal? E, né, agora para encerrar aqui, quais são as opções, né, para onde correr quando a gente enfrenta aí, né, encara dados não normais, né? Então existem algumas opções, né, exceto a condição de duas distribuições presentes nos mesmos dados, né? Se os seus dados não apresentam a distribuição normal, tá, existem algumas alternativas que você pode utilizar, tá, para fazer análise desses dados, tá? Então a primeira delas, né, é utilizar a transformação de Box-Cox, tá? Transformação de Box-Cox, que recebe o nome devido a esses dois senhores aqui, tá? O George Box e o David Cox, tá? Que descobriram aí uma maneira de transformar, né, os dados exponencialmente, tá? Aplicar uma transformação exponencial nos dados aí e tornar os dados, né, normais aí, normalmente distribuídos, tá? A segunda, né, alternativa, né, muito utilizada nos estudos de capacidade também, é utilizar a transformação Johnson, tá? Que é devido a esse senhor aqui, o Norman L. Johnson aí, tá? Inventou uma maneira também de aplicar uma transformação quando fazendo aí a análise de capacidade dos dados e tudo mais, tá? Então a transformação Johnson também é muito utilizada para transformar os dados, tá? Muita gente não gosta dessas transformações e muito se deve ao fato, né, da liderança, né, e das pessoas que vão receber as informações não entenderem, tá? Elas não compreendem os dados transformados. Então, por isso, né, é muito difícil você, na verdade, entender na prática, né, e encontrar na prática, na verdade, pessoas utilizando essas transformações aí, tá? Mas elas são perfeitamente aplicáveis, tá? Possíveis de serem utilizadas, desde que você tome alguns cuidados, tá? E a terceira, né, e a mais interessante delas, na minha opinião, né, é identificar uma distribuição alternativa e adequada, tá? Então a gente tem uma série de distribuições estatísticas que podem ser utilizadas para descrever os dados, tá? Então não necessariamente, se não segue uma distribuição normal, se os dados não estão normalmente distribuídos, né, significa que eles não têm uma distribuição, tá? Muitas vezes eles têm uma distribuição estatística, tá? Mas são diferentes da normal. Então nós vamos aprender também nos próximos vídeos aí, não só a transformação de Box-Cox, né, a transformação de Johnson, mas também a identificar qual a distribuição dos dados, né, se ela existir, né, se os dados realmente não têm nenhuma distribuição estatística aplicável, tá, e como fazer, né. Vou dar um exemplo aqui utilizando os estudos de capacidade, tá, de máquinas e equipamentos aí, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. No próximo vídeo, tá, eu vou tratar aqui especificamente sobre a transformação de Box-Cox. Quero mais uma vez pedir para você, se você gostou aí do conteúdo, dá um like, tá? E se inscreve aí no canal, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações, tá? Caso tenha gostado, curte e compartilhe com seus amigos, tá? Até o próximo vídeo, um forte abraço. Tchau, tchau!